Uma flechada com sabor de vitória. Com gol de Índio, o Guarani conquistou os 3 pontos contra a Ferroviária e agora não se preocupa mais com a zona do rebaixamento. Traz um alívio, uma confiança extra também. Um gol sempre é muito importante, ainda mais a forma que foi ali no final do jogo, trazendo a vitória para a nossa equipe. Então, fiquei muito feliz de poder ter saído o primeiro e creio que, como os meninos falaram, abre a porteira para que eu possa fazer mais gols aí. Agora, antes de se preocupar com a última rodada do Campeonato Paulista, o Guarani vira a chavinha para a segunda fase da Copa do Brasil, onde enfrenta o Vila Nova hoje às 9h30 da noite, no Estádio Brinco de Ouro. E para o duelo de hoje, Daniel Paulista deve ter o retorno do atacante Júlio César, que desfalcou o Bugre na última rodada devido a um entorse no tornozelo. No sistema defensivo, Bruno Silva e Derlan seguem como dúvida para a escalação inicial, mas estão à disposição do treinador alviverde. A torcida tem um papel fundamental nesse processo, né? Nesses jogos tão decisivos, então queria até fazer um convite para que eles possam comparecer em grande número para que possa nos apoiar nesse jogo tão importante para nós. Titular nas últimas partidas, Índio sabe que a presença da torcida pode ser fundamental para o Guarani quebrar um tabu que dura quase 9 anos. A equipe campineira não vence o Vila Nova desde 2013. De lá para cá foram 5 empates e 4 vitórias da equipe goiana. Pela Copa do Brasil, as duas equipes se enfrentaram lá em 2003. Na ocasião, o Bugre até levou a melhor dentro de campo, mas por conta de uma possível escalação irregular de Leandro Guerreiro, o alviverde acabou sendo eliminado. Situações que deixam o duelo de mais tarde ainda mais apimentado. É um jogo importantíssimo para nós, né? Para nós como jogadores, para o clube. Também é um jogo muito importante, então é o jogo da nossa vida. A gente procura jogar, a gente tem que jogar com a máxima de intensidade possível. Apesar do jogo de sábado ter sido um pouco desgastante, mas eu creio que a gente conseguindo concentrar, descansar e concentrar todas as nossas forças no jogo de terça, porque ele tem uma importância muito grande para nós e para o clube. Quem avançar de fase garante mais R$1.900.000 para o cofre. Quem vencer na noite de hoje garante a classificação. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Quase R$2 milhões. E olha, esse jogo vimos ali na reportagem do Vinícius Abarca. O jogo de 2003. Neto Boca Larga, Neto Locke, hoje apresentador da Band, mas foi a única experiência que ele teve como treinador. Ele era gerente de futebol. Giba Gilberto Maniais, que Deus o tenha, já falecido, era o técnico. 2 jogos, o primeiro jogo o Guarani perdeu lá em Goiânia e o Giba foi demitido. E aí quem dirigiu o time do Guarani foi o Neto. O único jogo que ele foi treinador. Credense fez o gol da vitória do Guarani. Olha lá, Credense meteu de cabeça, Guarani venceu, passou de fase, mas não levou, porque foi desclassificado, porque Leandro Guerreiro, volante do Guarani, uma confusão imensa, o nome dele saiu no bid, o Guarani escalou, só que foi um erro da CBF. O jogador não estava regularizado e por causa disso o Guarani não passou de fase. Ganhou o jogo no campo, mas não levou porque estava com um jogador irregular, o Leandro Guerreiro, e desta maneira foi desclassificado. Júlio Nascimento, qual é o time do Guarani que entra em campo hoje à noite para enfrentar o Vila Nova, hein, Júlio? Batistão, o Guarani tem algumas dúvidas que vai carregar aí para o jogo, né, de hoje à noite. Principalmente porque foi um período de preparação muito curto entre o jogo da Ferroviária e o jogo de hoje. Foram apenas 2 atividades, uma no domingo, ontem também no Brinco de Ouro, o técnico Daniel Paulista comandou algumas atividades. Então, de fato, é um tempo de recuperação curto e isso tem que ser colocado em consideração também. O Júlio César, que foi vetado no último jogo, participou do treino de ontem. Então, imaginando aqui que o Júlio César é um dos pilares do Daniel Paulista na temporada,
já estou imaginando que ele recupera a condição dele como titular. A grande dúvida é saber se os titulares absolutos da temporada, que começaram no banco no último jogo, voltam para o time. O Bruno Silva, o próprio Derlan, Rodrigo Andrade estava suspenso, agora fica à disposição. Então, tentando montar um Guarani, inclusive com o provável time para hoje à noite, é Kozlinski no gol. Aí o sistema defensivo permanece muito parecido dos últimos jogos, com o Ludic na lateral direita, Ronaldo Alves e Derlan, que deve ocupar a vaga do João Vitor, que saiu machucado e não agradou, e Matheus Pereira na lateral esquerda. Aí o meio campo, a primeira dúvida, Bruno Silva ou Madison, Índio, que vive grande fase, Giovanni Augusto. No ataque, mais uma dúvida envolvendo o Iago Ronald com o Júlio César e o Lucão do Break. Batistão. Bem, vamos lá, começo com você, CH. Guarani em campo, 21h30, horário horroroso. Vai, evidentemente, necessitar da torcida, porque o jogo é decisivo. E aí o torcedor, mesmo com horário ruim, precisa comparecer. Lugar de Bugrino vivo! É dentro do brinco, hein, CH? Decisão é onde, Batista? Decisão é aqui na Band. Aê! Na última partida, o técnico ganhou jogadores que a gente mal conhecia, né? Venuto, o Richard lá na final, Ronald, né? Ronald, que fez um golaço, gol de perna de pau, não faz aquele gol, não. Tomara que ele pegue no breu agora e ajude mais o treinador do Guarani. Mas eu tenho a impressão, senhor Carlos Batista, que para o jogo de hoje, a tropa de confiança do professor Daniel estará de volta. Então, vai voltar o zagueiro titular, vai voltar o Bruno Silva, vai voltar o Rodrigo Andrade e vai voltar o Júlio lá na frente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que numa partida decisiva, o técnico que tem claramente essa preferência, e ele é o treinador, é ele que escala. Eu não vou dizer que está errado, porque não está errado, não é? Ele ganhou, eu acho que é muito pouco para a gente ficar aqui discutindo sobre titularidade de Ronald. Ele jogou bem, mas fez uma partida bem. Então precisa continuar, quando for chamado, dar conta como ele deu conta contra a Ferroviária. Aí é legal. Eu acho que no meio campo vai voltar o Bruno Silva, que entrou no segundo tempo contra a Ferroviária e jogou muito bem, deu ritmo, dá outro ritmo. Acho que apesar do momento legal, o Índio vai para o banco de reservas, não é? E eu acho que é mais ou menos por aí. O Guarani é favorito, porque joga em casa, porque fez uma partida difícil contra a Ferroviária. E eu espero, Gleger, que agora a sequência comece a acontecer, né? Porque até então, antes do jogo da Ferroviária, a principal crítica de todos nós aqui era a falta de regularidade do time. Tá aí uma oportunidade, ganhar o jogo, colocar bastante dinheiro no bolso e conseguir, consequentemente, na volta do Guarani para a Copa do Brasil, a classificação, que é o mais importante. Também acho. Verdade. Até pela questão financeira, né? A Copa do Brasil é um campeonato muito rentável. E o Guarani, com essas mudanças, com esses possíveis retornos desses jogadores de confiança do Daniel Paulista, a gente espera um time mais competitivo. Um time que mantém uma regularidade dentro do campo. Né? Dentro do campo, jogando, no jogo, dentro do jogo. Porque faz um bom primeiro tempo, segundo tempo muito mal. E para jogos decisivos, você tem que manter uma regularidade dentro do jogo. Né? Começar com uma estratégia bem definida. Olha, se nós sairmos na frente, é por aqui. Olha, se tiver empatado até certo ponto, aqui a hora que tiver o comando, nós vamos por ali. Ó, se tomar o gol, é por aqui que nós vamos para reverter. Então essas estratégias têm que estar definidas, porque é um jogo só. Não tem como recuperar. Né? E também não dá, né, CH, telespectadores, torcedores do Guarani, para ficar indo para pênalti, né? Nossa, aquele negócio, aquela baita daquela atenção. Então eu acho que o Guarani não precisa disso. Tecnicamente, pode ser que está ali equilibrado com essa equipe do Vila Nova, mas está jogando dentro de casa, do lado do torcedor, vem de uma vitória importante que traz confiança, traz autoestima. Então, Batistão, eu acho que o Guarani hoje é favorito e leva, sim, essa vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Só justificando por que eu acho que está correto, apesar do bom momento, e se escalar o Índio também está correto, não estou dizendo que está errado, mas no primeiro tempo, apesar do jogo todo ter sido positivo que o Guarani ganhou, o meio campo do Guarani, Batista, apresentou bastante dificuldade contra a Ferroviária de dar dinâmica no jogo. Eu acho que o cara para dar dinâmica é o Rodrigo Andrade.
Então, por isso que eu escalaria ele ao lado do Bruno Silva de começo. Então, mas aí o Índio foi muito bem, né? Foi. Na última partida. Fez o gol, inclusive, da vitória. Foi. O Índio tá com moral, com o Daniel Paulista e o Rodrigo Andrade, né? Eu também concordo, tá? Essa questão técnica aí, até pela característica do jogo, jogando em casa precisa sair um pouco mais. Porém, nesse momento, o Índio está em melhor fase do que o Rodrigo Andrade. Verdade também. Vamos dar uma olhada aqui na enquete. Perguntamos quem avança a Copa do Brasil nesta fase. Empatou, é pênalti, não tem nenhuma vantagem. Mas o torcedor do Guarani está confiante, 77,8. Vila Nova, 22,2. Júlio Nascimento, tem informações do adversário do Guarani esta noite. O Vila Nova vem a Campinas como, em Júlio? Deve repetir a mesma escalação do último jogo, Batistão, inclusive com algumas peças conhecidas pelo futebol campineiro. O Georgimi, que foi um goleiro muito defendido pelo Carlos Henrique aqui no período que ele esteve em Campinas. E também o Arthur Rezende, este sim, um jogador que foi unanimidade entre o torcedor. O Arthur Rezende teve 2 passagens pelo Guarani. Nós sabemos que é um jogador muito perigoso na bola parada, né? O Arthur, ele é um excelente cobrador de faltas, tem escanteios perigosos também, então... Olho nesse aspecto, porque o Guarani tem sofrido com a bola parada nessa temporada também, e o Vila Nova sabe disso, então provavelmente tente utilizar essa característica para tentar surpreender. E também tem um ataque muito rápido, né? O Vitor Andrade, que ano passado esteve no Remo, jogador revelado pelo Santos, é um atleta muito perigoso, muito rápido, então olho nele, porque pode ser um jogador muito perigoso aí no jogo de hoje. Nunca defendi Georgimi na minha vida. Isso é uma não! E é importante dizer também que esse mesmo time do Vila Nova, que tem lá o seu treinador Igor Magalhães, não é o Iga não, hein? O Igor Batista vai falar daqui a pouco. Iga é craque. É o Igor Guimarães, Magalhães, que é muito bom treinador e já está, acho que uns 2 anos aí à frente do time do Vila Nova. Mas o Iga é melhor que o Igor. O Iga é muito melhor. Muito melhor. Ingresso, aliás, o Júlio vai ter que explicar daqui a pouco. Isso aí tá errado, hein? Não, isso aí não pode. Isso aí tá errado. Isso aí. De quem é? Tá virando bagunça. Está alterando o cenário. Está alterando o cenário. Exatamente. Tá errado. A Marília Ramalho vai puxar a orelha. Tome providências. Aí. Tome Vamos lá, providências. Júlio Nascimento. Preços dos ingressos para o jogo do Guarani hoje, 9h30 da noite, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão do rádio. Bandeirantes! Batistão, o Guarani tem padronizado, né, o 40 e 20 aí nos setores mais populares, né? E quais são esses setores? O tobogã, a parte do superior, né, o tobogã, e também a cabeceira sul, que é o setor atrás do gol que pertence à torcida do Guarani, já que a outra cabeceira é um local destinado aos visitantes. E o setor inferior ao tobogã e também vitalícias, além do setor visitante, aí 60-30 são os ingressos para hoje à noite. Expectativa, claro, sempre do apoio do torcedor. E durante a semana, nas entrevistas, desde da semana passada, o Daniel Paulista, o Índio, os jogadores que têm falado com a imprensa, eles estão batendo bastante nessa tecla aí de união com a torcida. Até porque o Daniel Paulista, no caso, ele ainda não é uma unanimidade, né, Batista? Então, o Guarani tem batido muito nessa tecla aí de fazer as pazes com o torcedor para ter o maior apoio possível nesse jogo contra o Vila Nova. É isso aí, em alguma parte do estádio vai ter um ingresso a 40 e 20. É a possibilidade, olha lá! Aê! Sensacional! Aê! É a chance que nós temos de usar a vinheta que o Chitãozinho e Chororó gravaram especialmente para quando tem preço do ingresso. Já estão fazendo uma nova vinheta para ingressos com outros valores. Eu juro que eu achei que vocês tinham esquecido disso, cara.